Escavar a terra, retirando dela preciosas peças da antiguidade, é realmente uma fascinante experiência. É como se o passado e o presente se encontrassem por um tempo e você tivesse a oportunidade de voltar no passado e conviver com uma geração até então conhecida apenas através de livros ou documentários de TV. Hoje, o programa Evidências convida você a ter um gostinho de como funcionam as escavações arqueológicas. Você acompanhará conosco um dia na vida dos arqueólogos. Verá cenas de uma escavação autêntica realizada recentemente em Israel e conhecerá alguns dos elementos deste fascinante trabalho que tanto tem ajudado na compreensão da Bíblia Sagrada e na confirmação de sua historicidade. Este certamente será um programa muito especial. Muitas vezes a arqueologia é erroneamente comparada a aventuras de Indiana Jones ou aquelas do tipo filme A Múmia. Mas não é esta uma visão exata. As imagens hollywoodianas, embora possam ter feito bastante propaganda e provocado até uma avalanche de vocações arqueológicas, não apresentam um quadro real do que significa trabalhar num campo de escavações. Bombas, romance aventureiro, tesouros escondidos, máfia, geralmente não fazem parte do dia a dia da maioria dos arqueólogos. Seus instrumentos são outros, e seus inimigos não são membros de uma ordem secreta. Eles são mundialmente conhecidos e talvez sejam inimigos também de todo cientista. Tratam-se da falta de dinheiro para realizar projetos, excesso de burocracia e em detrimento à cultura, fraudes, etc. Isto sem contar as adversidades naturais do Oriente Médio, como o sol causticante do verão. Nem todo arqueólogo, é claro, trabalha com escavações. Talvez a maioria nunca participou de escavações a não ser naquele estágio durante os anos na universidade. Seu trabalho é de cunho mais laboratorial e consiste em analisar o que os outros encontraram. Assim temos, por exemplo, os técnicos em datação radiométrica, que trabalham com a física, e também os linguistas, ou paleolinguistas, também chamados filólogos, que trabalham decifrando e montando textos antigos em idiomas já não falados. Há também os diretores de museus, que catalogam réplicas e originais de artefatos para exibição ao público. Também temos os acadêmicos, que lecionam sistematicamente os achados e apresentam a alunos de todas as classes do mundo. E não podemos esquecer também que existem os papirólogos, cuja especialidade é a identificação e preservação de antigos documentos manuscritos, em alguns casos com mais de 4.000 anos de existência. Muita gente também confunde a figura do arqueólogo com a de um caçador de dinossauros. Na verdade, poucos arqueólogos têm treinamento nesta área que mais pertence à paleontologia e à geologia. Na verdade, o arqueólogo geralmente saberá muito pouco acerca de geologia. Seu interesse em rochas só ocorre quando elas podem fornecer alguma informação concernente às habilidades ou atividades de um povo antigo. Fósseis e mastodontes pertencem aos tempos pré-históricos. Portanto, um arqueólogo cujo interesse está mais nos períodos históricos pode geralmente reconhecer tipos básicos de animais a partir do que sobrou de um esqueleto. Porém, escavadores modernos usam especialistas para este tipo de estudo. Um trabalho sério de escavações custa muito dinheiro e esbarra em muitas burocracias. Não basta, como alguns pensam, colocar uma picareta na mochila, tomar um voo até Tel Aviv ou o Cairo e então começar a fazer buracos por toda parte, trazendo para casa aquilo que se encontra. As dificuldades começam já na própria escolha de um terreno ou de um sítio arqueológico. O Oriente Médio de hoje é um território cercado de muitas metrópoles. Jerusalém, por exemplo, está em franco crescimento. A cada ano há novos prédios e novas construções que dividem espaço com as antiguidades. Como todo grande centro, esse crescimento nem sempre se dá de modo controlado e fica difícil para as prefeituras administrar a eterna briga entre os modernos empreendedores imobiliários e os especialistas do Departamento de Antiguidades que querem, a todo custo, salvar mais um sítio arqueológico antes que vire alicerce para um condomínio residencial. Este, afinal, é o preço pago por uma modernidade que não para de crescer.
Contudo, ainda residem boas surpresas e muitas delas vêm de pessoas leigas sem nenhum treinamento arqueológico. São agricultores, beduínos e gente comum que exercem uma verdadeira e profunda noção de cidadania ao comunicar aos arqueólogos que encontraram, por exemplo, uma pequena estátua quando estavam arando a sua propriedade. Foi exatamente assim que descobriram a bela estátua da Vênus de Milo, com seus 900 quilos do mais puro mármore. Um desconhecido fazendeiro grego da ilha de Milos, no arquipélago de Cíclades, encontrou-a por acidente em 1820, enquanto caminhava rotineiramente por sua plantação. Pena que uma milícia francesa estava ali na ocasião e fazendo com que o belo exemplar acabasse indo parar no Museu do Louvre, para a tristeza de muitos moradores das ilhas gregas. Os famosos manuscritos do Mar Morto também tiveram uma aventura bastante parecida. Foi a rotina normal de um garotinho beduíno procurando cabras que haviam se perdido que revelou ao mundo a mais fantástica coleção de manuscritos bíblicos de todos os tempos descoberta até os nossos dias. Numa situação como esta, que foi algo acidentalmente localizado, a tarefa dos arqueólogos geralmente começa por vasculhar a superfície local em busca de elementos como pedaços de alicerce, mármore, pequenos objetos ou cacos de cerâmica, muitas vezes despercebidos ao olhar desatento, que possam fornecer pistas de onde começar a escavação. É claro, porém, que muitas vezes nem todos os lugares poderão ser escavados por uma série de razões como as já mencionadas, construção civil e outras mais. Assim, o arqueólogo tem de trabalhar com uma lista de prioridades feita a partir do que se pretende descobrir naquele local. O passo seguinte é arrolar uma série de especialistas que passam a contribuir com aquele projeto. Alguns provavelmente nunca serão arqueólogos. Se, por exemplo, um lugar apresentar indícios de possuir ossadas humanas, um especialista em medicina forense será, evidentemente, muito útil para avaliar o sexo, a idade ou a causa-mortes das pessoas ali sepultadas. A seguir vem, então, o que talvez seria a parte mais difícil de um empreendimento arqueológico, ou seja, a autorização governamental e o financiamento para o projeto. O procedimento, é claro, varia de um país para o outro, mas a maioria possui um departamento de antiguidades que gerencia a autorização e também fiscaliza os trabalhos de campo. Em Israel, por exemplo, o órgão responsável por este serviço é o Israel Antiquities Authority, que emite, inclusive, documentos de permissão, como estes que tenho aqui, para que uma peça seja retirada do país permanentemente ou por um tempo definido. Aliás, só a guisa de informação, temos aqui no Brasil o Museu de Arqueologia Bíblica Paulo Borck, sediado no NASP, Campus Engenheiro Coelho, em São Paulo. É este um dos documentos originais que garantem a procedência legal de peças que fazem parte hoje do Museu Paulo Borck. Normalmente, as peças não muito raras, como lâmpadas, moedas, cacos de argila e outros, são facilmente liberadas e podem até ser adquiridas em um antiquário que são vendidas por um preço, afinal de contas, nada módico. Um cuidado, é claro, deve ser tomado com os falsificadores de réplica como se fossem originais. E talvez o maior de todos os problemas seja o de contrabandistas, aqueles que fornecem peças valiosas e verdadeiras, mas no mercado negro, que comercializam artefatos escavados clandestinamente ou até roubados de escavações em curso. O contrabandista retira o achado da mão dos técnicos experientes para colocá-lo na prateleira de um colecionador rico que muitas vezes nem sabe a importância daquele que guarda na sala de sua mansão. Por isso, os governos desses países que possuem tal tesouro arqueológico em seu solo têm sido cada vez mais rigorosos na concessão de licenças para trabalho ou também para escavações em seu território. Quanto ao apoio financeiro, este pode vir de fontes públicas, mas geralmente vem da iniciativa privada. É que países do Oriente Médio gastam muito com ações militares e os governos estrangeiros, por sua vez, nem sempre se interessam em financiar um projeto de pesquisas cujo resultado, isto é, os achados arqueológicos, ficarão no exterior. Assim, pouco resta aos escassos arqueólogos bíblicos se não contar com o apoio de universidades, empresários ou organizações não governamentais como o Biblical Archaeology Society, que também vive de doações de membros beneméritos.
E o dia a dia de uma escavação? Como funciona? Bem, via de regra, a maioria dos diretores de escavação também são professores que lecionam no período letivo e escavam durante as férias de verão, que no hemisfério norte ocorre sempre em meados de junho até setembro. Alunos de várias universidades participam como voluntários, podendo obter créditos acadêmicos ou até lograr um título de especialização expedido por uma universidade local envolvida nas escavações. Em alguns casos, aulas intensivas são oferecidas neste período, seguidas de prática de campo e anotações. Estas aulas são para aqueles que não podem assistir regularmente a um curso de arqueologia no período normal de aulas. É um ensino fascinante, muitas vezes ao ar livre, com as próprias ruínas servindo de lousa e ilustração. O trabalho é bastante árduo e começa cedo, antes mesmo do sol nascer. 4 horas da manhã é o horário em que todos acordam e por volta das 5 horas já estão nos primeiros trabalhos de campo. Em alguns sítios, chega a ser comum a caminhada a pé de 1 ou 2 quilômetros até o local do trabalho. Então, imediatamente após algumas diretrizes, todos põem mão à obra e começam os trabalhos. Um container colocado ali antes da chegada do grupo costuma guardar as ferramentas necessárias, os carrinhos, martelos, trenas, espátulas, pás, picaretas e outros utensílios que fazem parte ativa das horas que se seguem. Tudo tem que ser muito bem estocado e guardado a cada dia. Em cada sítio, as escavações são feitas, na maioria das vezes, em demarcações de 5 metros quadrados de área. Dentro dela, delimitam-se espaços quadráticos que podem variar em número e tamanho de acordo com a natureza do sítio e a quantidade de pessoas para o trabalho. Este modelo facilita tremendamente o controle das profundidades e o mapeamento do campo com seus definidos estratos de sobreposição. Os trabalhadores geralmente se revezam nas atividades. Um grupo escava o buraco, outro carrega baldes, enquanto o outro ainda varre delicadamente o setor aonde há indícios de artefatos mais delicados. Depois trocam-se as posições. Cada característica do local pode oferecer uma pista arqueológica para o que estaria naquela região. Vocês podem ver aqui que nós temos 2 tipos de solo diferentes. Aqui um solo mais duro e aqui você vê que é uma poeira maior. Você tem realmente um buraco aqui. Esse buraco possivelmente era um fosso que havia nessa direção aqui. E nós temos os restos de uma parede do período helenístico, do período grego, que dá mais ou menos no 3º, 4º século antes de Cristo, 4º, 3º século antes de Cristo. Então você tem aqui a parede, ela está sendo escavada, isso tudo aqui estava coberto. A parede começa a aparecer aqui, compreende? Ela deve terminar aqui. Aqui teria uma espécie de fosso, como eu falei, né? Aparece um buraco aqui. A arqueologia ela vai demonstrando aos poucos o que a gente vai encontrando. Você não vai tendo certeza do que tem. Você vai escavando e vai deduzindo. Só depois de tudo completo que dá para você ter uma noção. Então nós temos uma parede aqui, período helenístico. Do lado de cá tem uma continuação de outra parede, também do período helenístico. Pode olhar que ela segue. Nós encontramos essa pedra aqui inteira. Notem que não é uma pedra, ela está bem cortada. É lógico que o desgaste do tempo faz com que ela perca a sua forma meio quadrática. À frente aqui, embaixo dos baldes, você tem outra pedra aqui, tá certo? Então se note que a parede continua daqui até lá embaixo, tem um declive no terreno. É a continuação, talvez, da parte do edifício que o pessoal está escavando lá do outro lado. Nós estamos pegando uma área nova que não foi escavada ainda. Aqui tem uma outra parede de um outro estágio de construção. A gente não sabe ainda ao certo se são pedras soltas, que às vezes depois da construção pode ficar pedras soltas, ficam perdidas aí, ou se faz parte de uma outra parede que também começa aqui. E lá embaixo tem um período mais antigo que nós vamos mostrar agora. Então na parte